Muitas pessoas questionam: existe penhora extrajudicial? Porque disseram que os meus bens vão ser penhorados por um processo extrajudicial e eu não tenho ideia do que fazer. Bom, tem muita informação a respeito desse assunto que as pessoas que estão fazendo essa cobrança não vão te contar. Mas nesse vídeo você finalmente vai entender se realmente existe penhora extrajudicial. Para muitas pessoas, o termo penhora causa um pânico enorme e realmente é um problema muito sério. Quem sofre esse tipo de situação acaba tendo muitos problemas no dia a dia e fica muito difícil manter uma vida normal. Entretanto, lendo alguns comentários aqui do canal e alguns artigos na internet, notei um termo que muitas pessoas estão utilizando de forma errada, que é o termo penhora extrajudicial. Penhora é um termo legal que significa a apreensão, o congelamento de bens em razão de uma determinação de um juiz em um processo judicial. Se trata de uma ferramenta muito utilizada no judiciário, em que o credor solicita essa penhora e o juiz realiza o bloqueio. É uma forma, uma tentativa do credor de receber o débito. Entretanto, eu tenho notado muitos utilizando o termo extrajudicial em conjunto com o termo penhora. E o emprego dessas duas palavras em conjunto está incorreta. Extrajudicial significa fora da justiça, em que não há um processo judicial em tramitação. A penhora judicial não é extrajudicial. Muitos credores podem acabar se utilizando desse termo extrajudicial porque existe um tipo de processo judicial que se chama execução de título executivo extrajudicial. Mas a penhora em si não é extrajudicial. A ação de execução de título executivo extrajudicial leva esse nome porque ela se baseia em um documento que foi realizado, que foi formalizado fora da justiça. Por isso o termo extrajudicial. Agora, a penhora judicial, até o momento que esse vídeo está sendo publicado, toda penhora de bens é realizada pela justiça. Eu tenho que fazer essa distinção porque muitas pessoas estão comentando sobre essa questão aqui no canal, relatando muitas vezes: mas eu recebi um SMS, um e-mail, uma ligação de cobrança falando que tem um processo de bens no meu nome que vão penhorar todos os meus bens. Acontece que o mais comum desse tipo de cobrança é o recebimento de um SMS de cobrança, como esse aqui que está aparecendo na tela. Existe sim a justiça arbitral, mas lá não é realizada a penhora de bens como acontece no judiciário. Não existe isso de penhora extrajudicial. A penhora é realizada no judiciário. Até agora, ainda não existe penhora extrajudicial. A apreensão de bens depende de um processo em tramitação em que o juiz determina a busca e apreensão de bens naquele processo. A penhora de bens é um ato de restrição que, até agora, apenas um juiz tem a qualificação e autorização legal para realizar esse tipo de procedimento. Então, quem está utilizando esse tipo de termo para cobrar uma dívida está errado. Primeiro, porque não existe penhora fora da justiça. E segundo, que muitos nem mesmo falam qual é o número do processo judicial que vai causar essa penhora, o que já sugere que sequer existe um processo judicial. Então sim, muitos vêm aqui assistir os vídeos do canal porque escutaram isso e nem mesmo tem a confirmação que existe esse processo judicial, mas porque em algum momento receberam essas cobranças e acreditaram que aqueles termos utilizados estavam corretos. Então a penhora é um ato realizado por um juiz depois de que o credor solicita aquela penhora no processo judicial com auxílio do seu advogado. Esse ato ele realmente existe, mas ele está totalmente ligado a um processo na justiça. Necessariamente deve existir um processo. É um procedimento sério e que exige toda essa formalidade para sua execução. Esse requisito ele existe porque imagina, se não houvesse, nós teríamos penhora de bens à torto e à direito, sem nem mesmo ter a segurança de que aquilo estaria condizente com o que a lei determina. Em
Então, quem está recebendo esse tipo de cobrança com esse termo já tem que ficar esperto, porque pode ser que não exista o processo e se estão cobrando, você tem que solicitar o número do processo, onde está tramitando, tudo certinho para que realmente você tenha certeza de que esse processo existe de verdade. Agora você já sabe o que realmente é essa questão da penhora extrajudicial e realmente agora você tem todas as informações corretas sobre o assunto. Muito obrigada por acompanhar esse vídeo e até a próxima!